Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal do Casal Convida. E hoje estamos com um casal aqui topzíssimo, empresário, pai, poemeiro. Vou deixar ele se apresentar aí para vocês. Sejam bem-vindos com a gente. Bem-vindos, pessoal. Prazer, meu nome é Everton, sou casado com a Xuxa. Eu sou a aqui Xuxa, casado com o Everton. Que bom, né? Que bom. E a gente está aqui hoje para se edificar, para se alimentar e compartilhar um pouquinho daquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas. Amém. Hoje a gente vai descobrir como que se converteram, se já eram cristãos, qual que é um pouco da história de vida deles. Vai ser show de bola. Pessoal, e hoje está sendo diferente, né, amor? Hoje a gente vai começar comendo. Mas antes de vocês assistirem esse episódio, que vai ser sensacional, tenho certeza, deixe seu like, se inscreve no canal, manda pro seu amigo. Manda pro inimigo também, que é importante. Vai deixar de ser inimigo. E é isso aí. E bora que a gente vai começar hoje, ó, comendo. Valeu, galera. Galera, já estamos satisfeitos, Barrinha comemos cheia. E agora a gente vai entrar na parte mais importante, né? Que é saber a história de vocês. Me fala uma coisa, vocês já nasceram em berço cristão, se converteram durante o caminho, qual que foi essa pegada aí? Cara, eu venho de um lar, né, onde nunca faltou Jesus, assim, de certa forma. Minha avó, meus pais, né, são católicos. Minha avó, com certeza, muito mais praticante, né? Então, eu fui crescido dentro de um lar normal, cara, religiosamente falando, normal, aquela coisa de missa, catecismo, né? Fiz cumprir todos esses protocolos. Acho que é mais ou menos o padrão da nossa época, né? Tinha a Bíblia dentro de casa aberta. Isso, na mesma página. De sempre. Então, assim, sempre vi muito na minha avó, assim, se você perguntar hoje, né? Cara, uma figura religiosa dentro da família, eu sempre vi a minha avó, né? Eu também. Muito, muito religiosa, muito devota, muito ali, devota no sentido, sabe, de você pegar... Lê a Bíblia. E falar assim, cara, o que a minha avó tá fazendo? E hoje eu entendo que ela continua e ela tá orando, sabe? De todos os dias ver ela lá, com o terço dela, de manhã, à tarde, à noite. Então, minha avó sempre foi, talvez, acho que para nossa família, assim, a referência a nível de religião, né? Mas nunca fui um cara ligado a isso. Nunca cumpri tudo que eu tinha que cumprir, catecismo, era comunhão, aquela coisa. Mas, cara, igreja... Meus pais também não tinham muito hábito de ir aos domingos na igreja, essa coisa. Então, igreja para mim era ou casamento ou algum batizado, exatamente. Era alguma Bodas coisa de prata assim. de alguém? Era um evento, né? Não era uma coisa que tinha na rotina, orar, jamais, não sabia nem... Como que orava? Nada. Assim, zero, bem zero mesmo. Então, eu venho desse contexto, né? Eu falo que de uma ignorância, mas que eu acho que talvez o que mais o brasileiro, né? Ele até já ouviu falar de Jesus, ele até já ouviu falar que existe Deus, ouvisse alguma coisa, mas nunca foi profundo naquilo que as escrituras, naquilo que é a verdade da pessoa de Cristo, falar, né? É como se fosse uma coisa lá muito longe, muito distante, que é lá para os padres e para quem se decidiu ser alguma coisa. E aí fui crescendo, né, cara? Fui crescendo pros lados também, né? Também. E
mas nunca com um papel religioso assim não, cara. Nunca fui um cara religioso. E o meu processo de conversão aconteceu, na verdade, quando meu primo se converteu, que era o meu parceiro de cachaça, de rolê e tal. A gente estava sempre muito junto. E ele se converteu, cara, num carnaval, e ele foi parar na Poema. Bem no carnaval, hein? E num Summer, né? Eu acho que era Summer os eventos que tinham. Sim, lá, 2013, se eu não me engano, 2012 ou 2013. A baladinha da Poema que a gente quer levar o Dunk. É, isso aí. E, cara, era muito isso. Eu passava em frente à Poema e via, né? Uma igreja escura, Parece balada. Parece balada, muitos jovens na porta. Eu lembro que tinha uns carrão, tinha uns Camaro. Eu falava assim, caraca, velho, isso aqui é uma balada. E aí meu primo foi parar lá, velho. Meu primo foi parar lá, isso foi, acho que 2013, 12, não me recordo. Era lá perto do Bom Era Boi. no Bom Boi lá. 2012. Eles tinham mudado pra lá. E aí eu fui lá, mano. Eu fui lá conhecer, tá ligado? Porque eu falei, mano, quero lá ver qual que é. Eu já Qual que queria é da ir. fita, né? E a gente foi numa Páscoa, velho. Foi num domingo de Páscoa. Você já era casada? Sim, a gente já éramos casados. Aí foi eu, a Chu, minha irmã, pra acompanhar meu primo. E aí eu lembro que eu cheguei na igreja, aquela coisa de quem vai a primeira vez, né? Você senta na última cadeira. Se tiver uma pra trás da última é melhor. Melhor né? ainda, tal, fica naquela, tal. E, cara, eu lembro que daqui a pouco eu escutei uma voz assim, eu olhei de longe e falei, mano, acho que eu conheço aquela menina. E era a Érica, né? Era a pastora Érica que estava fazendo, se eu não me engano, a palavra de... Tava dando a introdução, não era nem a palavra de oferta. E a hora que eu olhei assim, eu falei, mano, eu conheço aquela menina, velho. Eu olhei, daqui a pouco, a hora que eu vi o Leandro, mano. Eu falei, nossa, mano, conheço esse casal aí. Nossa, nada a ver, São muito mano. loucos, né? Nada a ver. São muito loucos. Eu falei, nossa, Aí você nada fala, a agora ver. já sei porque meu primo parou aqui. Eu falei, nossa, Isso aqui nada deve a ser ver, bagunçado. mano. Então, assim, eu não era um cara que tinha muito contato com o Leandro, mas, mano, a gente morava Sabia na a mesma história, rua. né? Ah, tá. Você Então, conhecia. mano, eu conhecia de longe a história dele e da Érica. E de longe sabia, lembrava, mano, que ele tinha... Eu vou usar a palavra lembrava. Que ele tinha se convertido e tal. E, cara, e ali foi... Mas, cara, a mensagem entrou, sabe? Foi a primeira vez que eu entendi a mensagem da cruz, assim. Tá ligado? Aquela coisa de ser... E pior que na Poema tem muito isso, né? Pegar Mano, a eu galera fiquei na parado, primeira, assim, né? cara, velho? como A se gente realmente também fosse tá um na mesma filme, assim, né, mano? O Leandro falando da peregrinação, dando ali, eu não lembro o nome da pregação agora, mas eu lembro, né, amor, que ele foi contando, mano, a história de Jesus ali na questão, né, mano, a mensagem, a cruz, né? E o que ficou muito marcado foi que quando ele falou assim, mano, Jesus não morreu, né? Ele se entregou. Uhum. E ele usou o termo hebraico, né, tetelestai. Sim. Então aquilo, cara, Entrou. em mim, eu falei, mano, Que louco. tá consumado, tá pago. Como assim, velho? Como assim um cara que eu nem conheço fez isso por mim, mano? Isso não existe, cara, nada a ver. E, mano, e fomos embora. E vida que segue, Everton moendo, e vai que vai, e tipo... Só que nesse período, mano, eu já tinha... Eu tava com 30, né, amor? 30 para 31. Financeiramente a gente estava bem, a gente tinha uma boa casa, um bom trabalho, a Xuxa trabalhava com os pais, então também tinha... A gente tinha tudo, né, mano? Tinha um carro bom, uma casa boa. Aos 30 anos tinha conquistado talvez o que 70, 80% dos nossos amigos não tinham conquistado, e com certeza os meus pais não tinham conquistado ainda, né, mano? Uma boa casa, num condomínio, com piscina, carro importado, Tava bem moto, estabilizado. profissionalmente, a Xuxa, né, mano? Então, assim, eu tinha tudo, velho. Não me faltava nada. E foi quando eu realmente meti o pé na prostituição, sabe? Depois de ter ido a primeira vez na igreja. Você vê como o demônio é sujo. Né? Até então tava tudo quietinho. Tinha ali umas, né, a zoeira, aquela coisa de, né, mano? Quem não conhece Jesus e... Que é. Foi de normal. mano, e você sai da fábrica e zoa ali, e tenta pegar uma mina aqui, uma mina ali. Mas, mano, eu falo que eu nunca traí a Xuxa com nenhuma mulher, assim, a não ser prostitutas. Né? Parece louco falar isso, mas eu tinha dentro de mim um pudor. Eu não vou trair minha esposa com outra mulher. Porque isso é relacionamento. Agora, prostituição não, mano. Eu tô pagando, não tem relacionamento. Olha pra você ver como a mente da gente, mano, ela deturpa tanto, cara. Então eu tinha a plena convicção que tava de boa. sair com prostitutas não era traição, não era adultério.
Não era nem adultério, a palavra adultério pra mim nem existia. Nem existia. Tipo, não era uma É traição. só uma escapadinha. Mano, cara, normal, todo mundo faz. E isso foi intensificando. E, cara, e aí eu acabei, cara, de alguma forma, por causa desse tempo na prostituição, foi apresentada a cocaína e, cara, aquilo é uma coisa que mexe demais, porque, sim, mano, te faz se sentir um super-homem, né? Então, é que se fosse ruim não viciava. Sim. Então o efeito é catastrófico. Também usava. Mas, cara, quando você tá ali, você bate, cara, adrenalina lá em cima, você se sente uau, mano, uau. E, cara, só que a verdade é que eu nunca usei crack, né? Eles usam isso no termo pra quem é usuário de crack, que, mano, a primeira paulada você nunca vai encontrar de novo a sensação da primeira. E isso aconteceu comigo com a cocaína. Então, cara, o bagulho você ficou sempre buscando a primeira. E aí, cara, isso foi intensificando. A grana, teoricamente, não era um empecilho. Não era. Então, vocês mano, bem, né? Então, cara, sempre nesse vai e vem. E, cara, escondido de todo mundo. Nenhum dos meus amigos usava droga. Caraca. Na minha casa, né, mano? Nunca. Não era. A galera bebia muito, mas não tinha essa parada de droga, tá ligado? Então eu ia por mim mesmo, mano. E aí foi desencadeando várias coisas, sabe, mano? Várias coisas, assim. Eu falo que a cocaína, ela foi o pingo de um copo cheio, mas eu sempre tive a convicção que eu não podia ter filho. Desde sempre. Não sei porquê, mas eu sempre tive a convicção que eu não podia ser filho, que eu não podia ser pai. E isso foi uma coisa que me atormentou muito, mano. Principalmente quando eu comecei nessa pegada com as drogas, muito álcool, muita droga, muita prostituição. Cara, você vai perdendo o senso, né? Então isso acaba te destruindo. E então o diabo ele começou a colocar, inclusive, em dúvida a minha masculinidade. Chegou até nesse ponto. E, tipo, mano, você não é homem para dar você não é nem homem para dar um filho para sua mulher, mano. Você nem homem é. E foi quando, mano, desencadeou de vez algo que ficou oculto muito tempo, que foi um abuso que eu tive entre 9 e 10 anos. Eu falo que não foi um abuso porque foram 6 caras, então foi um estupro. Caramba. Né? Era irmão mais velho dos meus amigos, então, tipo, a gente tinha lá 9 e 10, os caras tinham 16, 17 anos. E, cara, a cena era muito real, assim, tá ligado, mano? E foi muito violento, foi um estupro, né, mano? Hoje eu entendo que foi um estupro. E aquilo, mano, de alguma forma me fez se tornar uma criança mais retraída, sabe? Sim. E quando a droga veio, com todo esse conjunto, mano... O bagulho, te deu a coragem. Mano, aí eu fui perdendo o senso do não. E o diabo foi trabalhando muito essa parada dentro de mim, mano. Então, cheguei até a homossexualidade, tá ligado? Por causa das drogas, por causa de tudo isso, de colocar em dúvida... Aí você perde o rumo. É quando você tá doidão... mano, você perde o nível do sim. O Lê, quando a gente se converteu, o Lê falou uma coisa de uma pregação que até choca, assim, por favor, não fiquem assustados. Mas, cara, o evangelho, ele é choque, né? Então, eu lembro que o Lê falou assim, cara, se nós estivéssemos preparados para ouvir os pedófilos confessando na mesa, nós não teríamos tanto caso de pedofilia. É uma real. É pesado, mas é uma real. Mano, então eu falo assim, que eu só não cheguei na pedofilia por uma questão de tempo. Tava caminhando já. Porque, mano, não é que caminhando, tinha cara. É que você, tudo, né? Você perde o senso, né? Mano. Então eu via... Perdeu noção do que tá fazendo. Pornografia de homem, de pessoas com animal já. Tá ligado? Então, cara, você perde o senso do não, né? O diabo, ele realmente rouba tanto a sua identidade e ele rouba tanto a sua subjetividade que ele faz você perder esse senso, mano. Tá ligado? O senso do certo, do errado, daquilo que não te faz bem. Cara, isso é insano, cara. Hoje, olhando, eu falo assim, mano, que mundo que eu vivia, velho. Mas ali eu encontrava algum tipo de prazer. Então eu falo que, cara, às vezes a gente vê coisas absurdas acontecendo porque em algum momento você não interrompeu, né, mano? Então a partir do momento que você interrompe... Então, mano, pela graça de Deus eu não cheguei nisso. Mas eu entendo que se eu não tivesse parado, é uma questão de tá vendo foi que vídeos... Teve até um... É porque você já estava adaptado, então você queria algo mais. Você perde o senso do não, mano. Até o que a gente tá conversando eu com o BP esse tempo atrás. A gente tá falando dessa situação, né? São coisas que a gente pode evitar e a gente não dá vai empurrando. o
não chega, né? Não dá o básico. Ele até comentou, eu posso entrar na minha casa, brigar com a minha esposa, aí eu brigo com a minha esposa, eu vou no bar, eu bebo, aí eu bebo, eu saio e pego o carro, eu saio e pego o carro, bato o carro, aí eu bati o carro, o policial vem fazer o boletim de ocorrência, eu brigo com o policial, xingo o policial me leva pra delegacia, eu xingo o delegado me prende. Não podia ter parado lá em casa? Valeu. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Curte, compartilha no canal. Todo mês só se inscreve no canal, pra mim tá fácil. Canal. Galera, se você tá gostando, curte, comenta, compartilha. E se inscreve no canal aí. É isso aí. É exatamente isso. E a Bíblia fala que um abismo chama outro, né? É. Então a verdade é que quando você brinca e flerta com o pecado, você vai chamando um abismo, Cada vai vez chamando mais. outro, mano. Então você vai perdendo realmente o senso, né? Que nem eu nunca roubei. Mas talvez se você conversar com um cara que roubou, ele vai falar, pô, fui lá, roubei R$100, deu certo. Pô, daqui a pouco o cara foi e roubou 1.000. Daqui a pouco tá roubando o cara banco, fala, pô, né? mano, mas deu certo. Daqui a pouco o cara vai e a hora que você vê o cara... Exato, o cara tá roubando um banco. Roubando banco. Tá ligado? Por quê? Porque o cara vai perdendo esse senso. Então foi nesse contexto, cara, que em algum momento nisso, né, eu busquei realmente tirar minha vida. Então eu já, no final ali, foram 3 anos, né, dos 30 aos 33, até eu contar pra ela. Mas, cara, eu percebi, eu sempre fui muito intenso em tudo que eu fiz. Então, cara, eu cheirava, ficava 3, 4, 5 dias no ar. Só que não é no ar sumido no meio do mato, é no ar em casa. E controlando pra ninguém perceber. Tá tudo bem. Que tava tudo bem, velho. Então pensa Nem você percebia? Nada, né, amor? É que eu nunca me envolvi com droga, né? Droga. Você não Eu daí nunca, tinha eu noção. nunca Sabia que tava conheci, eu diferente. nunca vi, né? Enfim, eu achava que ele fumava. Como é que é? Cocaína? Eu falei, por que você tá fumando? Você fala, não, isso que não fuma, esse cheiro. Eu falei, não sei, você come, não sei o que você faz. Nunca vi. Até maconha mesmo, nunca vi. Então, jamais. Era eu totalmente leiga. Ficava até fácil disfarçar. Enganar. sei. Super. E eu tinha perdido o emprego, né? Tinha sido mandado embora, 16 anos. Aí foi aonde foi o estupim. Aí explodiu o restante. Porque, cara, tirou o que era o meu orgulho, né? Hoje, olhando assim, Marquinhos, eu falo que eu vejo Jesus cumprindo algumas coisas das escrituras na minha vida. Eu falo assim, mano, quando tudo começou? Cara, começou no dia que eu instalei minha piscina. E eu lembro que a minha casa tinha umas 20 pessoas. Eu encostei na cascata, assim, abri minha cerveja, puxei meu cigarro e falei assim, cara, eu sou o cara. Aos 30 anos Aí, de idade, ali, eu você conquistei falou, tudo. Tudo o que eu precisava Agora A vai soberba aprender. precede a Faltou só queda. essas palavrinhas. Só. Faltou só isso. Hoje eu consigo entender que foi naquele momento, mano. ter. Foi dali pra frente. Que, cara, a soberba precedeu a minha queda. Tá ligado? E aí 30 tudo anos de começou. idade, cara, 30 anos de idade, você basicamente é um adolescente ainda. Você tem aquela memória. Aprendendo. E Tá aí, cara, aprendendo ele ainda. tira. Daí Jesus permite tirar o quê? Tirar meu trabalho. 16 anos. Foi o primeiro. Era empilhadeirista, né? Conquistei posição, então, de chefia, de gerência, cara, e de repente você perde aquilo lá. Então eu perdi o chão. Jesus tirou meu chão. 2014. 2014. De abril, dia 4 de abril de 2014, Jesus tirou meu chão. E do nada? Mano, do nada. Você nem imaginava que ia Não, acontecer. do nada. Cara, eu já tava nóia já, né? Sim. Como eu tinha flexibilidade de horário, cargo de confiança, então, mano, já tinha dia que eu saía Saía a da hora que você fábrica, queria. falava assim, ó, tô indo lá na outra planta, saía meio-dia, passava na biqueira, ia pra casa, ficava cheirando até 5 horas da tarde. Nem passava, nem Nem ia passava lá pra na fábrica. fábrica. E eu ninguém trabalhava sabia em onde eu tava. Pinda, né? Então eu trabalhava em Você nem via. Né? E, cara, enfim, fui mandado embora, daí desandou de vez, cara. Daí eu ficava em casa o dia inteiro, ficava usando droga o dia inteiro dentro de casa. Torrei a minha rescisão inteira. E aí foi quando eu contei pra ela, né, mano? Contei pra ela. Eu era quase 40 mil. Caramba. Só de cocaína. Cheirou a... 2014, Mano, 9 e- anos atrás. E eu não vi a hora de acabar o último centavo daquele dinheiro. Você não estava nem preocupado com esse Não, na dinheiro, hora você que queria que tava acabasse. 400 reais, eu lembro que a gente foi no banco, olhei 400 reais, falei, acaba logo esse dinheiro. Não quero mais ver isso. Depois eu já tinha descoberto. E aí foi quando, cara, numa dessas tentativas de se matar, eu tinha, a Xuxa já sabia, meu cunhado com a minha irmã também, meus pais. Eu já tinha pedido ajuda, né? Eu contei pra Ele eles. me contou no dia do meu aniversário. Nossa. Eu dei esse presente pra ela. Falei pra ela, fui homem pra entrar, agora eu preciso de ajuda pra sair, não consigo sair sozinho.
Mas ainda fiquei ali uns 2, 3 meses no migué, tá ligado? Tipo, Sim, saiu. aquela parada que querendo tentar enganar, só que aí, tio, o que ela tinha de ignorância nesse tempo, mano, coitada, ela olhava pra minha cara, você usou, né? Mano, mas de bater o olho assim de longe, de ver eu andando, falar, você usou. Mas não usei, você usou. Eu Tem que era. prestar bem atenção. Eu falo assim, eu era uma pessoa muito. Eu fui ver que eu era uma pessoa preconceituosa. Tipo, eu não tinha amigos drogados, eu não tinha amigo que usava nada, eu não admitia ter amigos assim. Então, por isso que muitas vezes as pessoas não falavam pra mim que usavam, porque eu não admitia ter amigos assim. Já tinha essa E aí eu insegurança. criei isso dentro de mim. Esse preconceito. Sabe? E aí a hora que eu vi, caiu na minha casa. E aí eu comecei... Foi pra você também ser curado. Sim. Então depois a gente foi entendendo tudo isso, que daí eu fui entender que uma pessoa com o vício que ele tinha, pra mim, era, tem que trabalhar, sem vergonha, vai fazer alguma coisa. Não. Aí eu vi que, eu comecei a estudar isso e vi que a pessoa, ela é uma pessoa doente. E a pessoa, quando ela está doente, ela precisa o quê? Ela precisa de medicação, ela precisa de um apoio familiar, ela precisa... É igual o Samuel hoje, fica doentinho, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar dele. Sim. E aí foi o que eu fiz com o Everton. Aí, filho, peguei aquele computador, fui lendo tudo, fui estudando, fui vendo. Você passou, eu passei também. É. Você passou, eu passei também, né, amor? Sim. Aí eu já entendi o olho dele, aí ele chegava perto, e foi difícil, porque contou no meu aniversário, quando a gente casou, a gente falou um pro outro assim, olha, problemas nosso é nosso. Não tem que levar pra pai, pra mãe, pra ninguém. Nós temos a nossa família agora. Então, assim, eu nunca levei problema pros meus pais, né, amor? Ele também nunca levou. Então, assim, eu não queria levar esse problema. Então, eu falei, não, a gente vai se resolver entre nós dois. E aí, eu não era católica, assim, mas eu era católica, né? Tinha uma fé mais do que a minha. Tinha uma fé, então eu levei pra Aparecida do Norte, aí levei começa, pra Bezedeira. Né? Nossa, eu colocava ele totalmente drogado dentro do carro. Eu lembro que eu deitava o banco assim, ele tava desempregado, eu chorava, eu tacava ele no carro e sumia pros lugares, porque eu queria que uma bezedeira viesse. Achasse alguém que resolvesse, né? Tem uma história legal disso aí, né? Ela me levou lá no lugar, lá em Aparecida, né? 2 vezes, né? Pra ir lá numa bezendeira lá. Tentando arrumar uma solução. E aí eu não tinha ido pra igreja ainda, né? Aí a gente foi a mulher não tava, enfim, chegamos lá, batemos com a cara na porta e voltou na outra semana. Aí no que nós entramos no corredor, cara, a mulher falou assim, não, a gente não vai atender, porque a moça tá saindo pra fazer um parto. Além de tudo, ela era parteira. E ela tá indo fazer um parto e tal, e nisso a mulher saiu no corredor, né, mano? Ela saiu, mano. No que ela saiu, ela olhou, ela voltou. Aí a moça, que acho que é a ajudante dela, voltou. Daí a moça falou assim, ela vai atender vocês. É o rapaz, né? Ela bateu o olho, você já ficou. Ela não ia atender a gente. Você acredita nisso? Você deu nível tão pesado que a mulher passou perto. Aí, mano, a gente entrou lá no bagulho, né? Bagulho de, acho que não sei se é pai de santo, mas enfim, né, mano? Parecida, aquela coisa toda. Mano, eu lembro que a gente entrou num lugar como se fosse um lavabo. Mano, tinha foto pra tudo quanto é lado, eu com medo, mano, porque parecia um restaurante aqui em Taubaté que tem umas fotos na parede que parece tudo defunto, mano. Olhei pra aquele negócio e eu falei, nossa, será que vou matar eu agora e pôr na foto? Não gosto de ir, velho. Porque, mano, você olha e fala, nossa, mano, parece que os caras, as coisas estão olhando você. Falei, nossa, aquilo, mano, uma cadeira assim, a mulher ficou olhando pra minha cara, pediu pra Xuxa entrar, pediu pra minha mãe entrar. E eu lembro que ela falou assim, olha, filho, faço aqui esse trabalho de oração, de intercessão aqui há mais de 30 anos. Eu tava saindo, mas eu tive que voltar. Porque, cara, o que você... essa não foi a palavra dela, tá? Mas é o que eu entendo hoje. Lógico que as palavras dela foram assim, cara, o mal te cerca e a inveja sobre você é muito grande. Mas o que eu entendo que é a tradução do Espírito, cara, eu reconheci um propósito de Deus na sua vida que é muito grande. Pensa. Tá ligado? Tipo, mano, e o diabo tá furioso. Então, de alguma forma, mano, ela não fez nada ali pra mim, ela só falou isso e falou assim pra mim, Deus te livrou 2 vezes da cadeia. Mano, eram 2 blitz que eu tinha escapado que ninguém sabia.
Ela falou assim, ó, Deus te livrou 2 vezes da cadeia. E por causa da intercessão dessa mulher, que é sua mãe, e da sua esposa, você tá vivo, porque não era pra você estar. Então, cara, eu vou pegar teu nome, eu vou orar por você, eu vou rezar, vou colocar teu nome no ciclo de oração. Semana que vem você volta. Mano, aí eu li, né, mano? Nóia aí, né? E aí, cara, acabou que eu fui com força pra realmente tentar tirar minha vida. Fiquei lá, acho que uns 4, 5 dias usando droga. Ela acordou e, de novo você usando. Não, mano, eu lembro que eu peguei 2 pau. 2 contos? Que eu tinha em casa ainda. Passei na biqueira, peguei tudo em cocaína, fui pra um motel. Entrei no motel, mano. Daqui eu não saio mais. Daqui eu só vai. Só que, cara, eu não tinha mais força pra cheirar. Eu já tava no ar fazia uns 4 ou 5 dias. Então, pra eu conseguir cheirar, eu tinha que hidratar, lavar o nariz com Sorine. Que tava tampado. Não tinha mais, mano. Não dava mais ar. Né? Não dava mais grau. Tava no teto, mano. Suava o nariz, saía metade do corpo. Sangue junto. É, mano. E eu lembro que eu tive ali mais ou menos eu acho que foram duas vezes eu tive ali uma insuficiência respiratória. Na primeira, achei, mano, agora eu vou atrás, fui, tomei um banho, limpei, pum, fui de novo. Aí na segunda eu ouvi, mano, você não vai morrer hoje, vai embora. Cara, eu juntei, peguei mais 2 pinos, joguei o resto fora, montanha de neve fora, enchi 2 pinos, botei o carro, fui pra casa, cheirei 2 pinos antes de entrar em casa, um em cada nariz. Na rua de trás, antes de entrar, eu era assim, você vê o tamanho da intensidade. Um pino grande é para um nariz, e é uma dose. Caraca, é louco. Era uma dose. Só. Não, uma puxada só. E, cara, foi ali que eu liguei pro meu primo. E ele já tava indo na igreja? Ele já estava indo na igreja. Foi muito pesado o que aconteceu. Eu creio que eu passei por um processo de libertação naquele final de semana. Eu tava muito louco, muito louco. E eu lembro que em algum momento eu tentei, de algum momento eu lembrei Jesus. Filme, alguém, eu lembrei que o nome de Jesus tinha poder para alguma coisa. Eu não conseguia falar o nome de Jesus. Quando eu tentava falar, minha voz mudava, meu corpo se retorcia todo. Eu perdia completamente a força. Eu não conseguia falar, pronunciar que Jesus tinha poder para algo. Eu queria declarar que o sangue de Jesus tem poder, mas não saía. Eu tentei escrever pro meu cunhado, eu não conseguia escrever. Eu escrevia normal, mano, eu tô muito louco, eu tô vendo coisa. E eu vi, gente, na minha casa, assim, ó, no muro, a visão que eu tive era como se fosse uma sombra, assim, umas 20 sombras de estatura mediana sobre o muro. E como se fosse, sabe o Ed do Iron Man? Sim. Como se fosse o Ed, do lado de fora do portão, olhando assim pra mim. Caraca. Você é louco. Como se de costa mesmo, que olhando, tipo, esperando. E ali eu tive o entendimento que a morte foi me buscar, mano. A morte estava ali. Tava na porta esperando só finalizar. Ali, mano. A morte foi me buscar naquele dia. Eu tenho a plena convicção. E eu fiquei muito ruim porque eu lembrava que o sangue de Jesus tem poder. Mas eu não conseguia falar. Eu lembro que eu fui pro quarto, tentei escrever. Eu conversava com meu cunhado e quando eu ia escrever eu não conseguia, mano. Nisso a Xuxa entra no quarto. E, mano, no que a Xuxa entra, mano, uma claridade que é inexplicável. Não é luz, mano. O bagulho ficou branco de uma forma, tipo, eu careteei na hora. Ela fala que não, né? Não, você ficou. Mas eu sei que eu careteei. Você sentiu, né? É lógico que eu tava sob o efeito da droga, a adrenalina tava lá em cima. Pra ela tava super assustada. Mas, mano, ali eu vi Jesus chegar, mano. Ela entrou no quarto com Jesus, mano. Ela trouxe a luz, mano. Saca? Quando ele pairava na face do abismo e ele disse, haja luz. Porque, mano, a terra era sem forma e vazia. Era exatamente do jeito que eu tava. Sem forma e vazio. E esse é um lugar de matéria-prima para Deus, mano. Porque é onde ele opera. É onde é a hora dele entrar. Deus criou os lunares nos outros dias. Naquele dia ele não disse haja lunares, ele disse haja luz. E ali a luz se fez, mano. Porque ele é a luz do mundo, mano. Ele é a luz. Os lunares foram feitos lá no quarto ou quinto dia, não me lembro. E quando a Xuxa entrou, eu tive essa certeza, mano, de que Deus é real, de que
existia algo. Daí eu liguei pro meu primo. E eu entrei rezando, Pai Nosso. Eu ficava, Pai Nosso, né? Eu rezava. Ele deitado na cama, né? Eu tava bem assustada. Aí eu olhava pra ele e eu falava assim, eu não tô com medo não. Tem medo disso não. Assim. Aí sentada na cama, eu tava com medo de dormir. Medo dele me matar, medo de fazer alguma coisa. Não sei fazer comigo. E aí ali eu rezava e falava. Eu conversava com Deus, eu falei, Deus, não sei o que fazer, me ajuda aí. Sem entendimento nenhum. E aí quando ele falou isso depois, você falou, né? Eu falei, nossa amor, ali eu, né, com a minha fé, né, eu rezei ali o Pai Nosso, do meu jeito, que era desesperador, que é né? suficiente, né? Ver um cara... É uma oração sincera, né? É um clamor, eu acho que não chega a ser nenhuma oração, acho que realmente é um clamor. É um clamor, né? É o desespero do coração, né? A gente vê... ali que você tá pondo que o Jesus Davi, quer, né? Vários homens clamando ao Senhor, né? Não é eles orando, é clamando. Você lê Salmos, você vê... Cara, você não vê uma oração, você vê um clamor. Deus, eu estou abandonado. Numa hora dessa daí, você tá numa pureza total. E foi louco, né? que eu deitei do lado dele, era muito... O clima dentro da minha casa era assustador, assim, sabe? Era dominado mesmo por demônio na minha casa. E tudo muito escuro. E eu lembro esse dia, eu deitei do lado dele. Eu falei, eu vou dormir. Eu dormi, né? Eu capotei. Com todo o medo que eu tava dentro de mim, assim, né? Eu dormi. Eu falei, nossa, como que eu dormi, né? Era pra eu estar acordado, ficar assim de olho, né? Não, eu dormi. Imagina tanto de coisa passar na sua cabeça. Aí liguei pro meu primo, mano. Na segunda-feira, falei pra ele, cara, tem como você vir aqui em casa e trazer o Leandro? Aí ele falou assim, ó, levar o Leandro é difícil, mas, cara, eu vou levar um homem de Deus aí, nós vamos aí. E ele foi segunda-feira em casa com o Tião, o Vinícius. Um conhece como Vinícius, eu conheço mais como Tião, né? Tião da Fabi. E aí aconteceu em casa, cara, algo muito maravilhoso, né? Eu sentei ali, aconteceu um GC, sem eu saber o que era um GC. Tava meu cunhado, minha irmã, a Xuxa, o Tião, meu primo. E ali eles me ouviram, mano. E ali eu pude externar, tá ligado? Compartilhar o que eu tava passando, um pouco do que eu tava passando. Acho que a minha vergonha, a minha reputação já tinha chegado ao limbo, então eu já não tinha mais nada a perder, porque o desespero era tão grande, eu queria sair daquele lugar. E eu tinha uma coisa dentro de mim, como eu falei, né? O diabo, ele dizia muito isso pra mim, mano, você não é nem homem. E eu tinha uma pira que era assim, mano, eu fui escolhido, eu acho, né, mano? Eu fui riscado. Eu fui riscado, meu nome foi riscado. E depois que tudo aconteceu, o Tião me ouviu, ele contou um pouco da história dele, que daí fez a minha história ficar parecendo uma historinha de conto de fadas. Aí você fala, caraca, daí no final ele soltou assim, duas coisas que ele falou que foram chaves, assim. Ele falou, mano, você acha que o teu nome tá arriscado, mas na verdade o teu nome, mano, tá escrito no livro da vida. Ele não foi riscado. Ele tá sublinhado, mano, porque ele é muito importante para Deus. E ele falou, Everton, converter, ele fez assim, né? Falou, mano, a sua vida hoje, ela é isso aqui, ó. Isso é você e esse é o seu relacionamento com Deus. Que inverter isso. Quando você converte, você agora passa a ter uma vida com Deus. E as pessoas que estão ao teu lado vão ser as pessoas primárias a colher o fruto dessa vida. Então, conforme você se relaciona com Deus, cara, quem está perto de você vai ser a primeira pessoa a pegar aquele fruto que um dia foi amargo, mas que agora vai ser doce. Você quer ir num GC, mano? E eu falei, quero, velho. Nem sabendo o que era. Então, mano, você que está nos assistindo, você não sabe o que é um GC. Eu falo para vocês que foi a igreja que foi me apresentada. Meu primo foi comigo, a gente foi presenteado, chegamos no GC. Tava o Vanderlei e a Cris, eles ainda não eram pastores, né, no Poema, mas já eram os pastores do GC. Sim. E, cara, naquele dia chegamos numa oficina, né, e eu me lembro que o dono da oficina, quando abriu a porta, olhou pra mim e falou, você aqui? Deu, você aqui? Tipo, porque a gente se conhecia do mundo, né, mano? E, cara, naquele dia não teve GC, acho que o pastor Zé, a pastora Cida também tava, eu não me recordo ao certo. Mas eu me lembro que o Vanderlei só falou, se apresenta aí.
E naquele dia, gente, eu vomitei toda a vergonha, mano. Confessou, Tudo né? aquilo que me envergonhava, Você que eu não soltou. era, o impostor caiu por terra, mano. Eu fui falando e conforme eu ia falando, mano, pra estranhos, Sim. cara, Você ia se curando, eu ia né? se curando, mano. Porque eu era um impostor, né? Eu era A pro grupo da fábrica, B pros amigos, C pra esposa. Então você se torna Você tinha muitas várias pessoas caras, E não é ninguém. em vários grupos e você se perde. E eu sempre fui um cara fechado. Então, lembra que eu falei das prostituição? Sim. Cara, não aqui me justificando, mas, cara, 90% dos programas eu não tive nada. Uma que não tinha nem fôlego, porque era tanta droga. Depois, né? No começo não, mas depois. Mas, mano, era pra trocar ideia, pra tentar descobrir quem eu era. Por que eu tava fazendo aquilo? Tipo, eu tinha consciência, louco. Você não se abria com ninguém de perto, você tinha que achar alguém pra te Porque ouvir. eu não podia mostrar fraqueza, saca? Sim, Não posso mostrar fraqueza. E, cara, eu venho de um meio corporativo, que a meritocracia fala por si. sim, E, cara, que você não pode ser fraco. Não existe espaço pra fraqueza, sim. tá ligado? Então, mano, jamais você pode demonstrar fraqueza. Então, eu era um cara cascudo, mano. Eu fui treinado pra ser cascudo. E, de repente, o Evertão vira uma boneca ali, velho, tá ligado? E aquilo foi muito poderoso, né? E aí, a partir dali, cara, a gente começou no GC e a gente nunca mais parou e ficamos ali e fomos crescendo. E aí foi esse processo, né, mano? Aí começamos depois a ir pra igreja, porque eu tinha aquela visão de igreja, né? Crente é ladrão, católico pode tudo. Tá E liberado. o candomblé, umbanda, eu tenho medo, né, mano? Rosnou, eu corro. Então eu não ia porque eu tinha medo. Os tambores, eu falava, mano, vou morrer de medo. Fora. E aí como é que você faz? Eu olhava para um lado, eu tinha medo de ir porque os barulhos. Olhava para o outro e falava, mano, aqui só ladrão intolerante. Eu olhava para o outro lado e falava, puta, mas também vai lá no bagulho, já sai os bagulho tudo Paraguai ali, esse bagulho também não tá muito certo. Que é aquele pré-julgamento que a gente Sim. tem da religião, né? Até que você conheça Cristo. E você entende que ele não é nada disso, né? E aí foi quando a gente começou a caminhar com Jesus, né, mano? E aí Jesus... Aí passou acho que 3 meses nesse processo. Eu cheguei pro Vanderlei e falei assim, mano, é o seguinte, cara, não é só droga, velho. Porque até então eu só tinha contado das drogas, né? Você não tinha aberto tudo ainda. Caixa preta tava fechadinha ainda. Aí eu chamei o Vanderlei, falei com ele. Eu não contei tudo pra ele, mas eu falei, mano, tem muito mais coisa e eu não quero, mano. Eu sinto que eu ainda tô pesado, eu não quero entrar nessa vida com peso, com nada. E ele falou assim pra mim, mano, tem uma pregação do Lê que chama A Causa do Caos. Essa pregação não tá mais no YouTube, mas, cara, é o testemunho do Lê na íntegra, é num culto que ele deu na Poema, que ele fala da causa do caos, mano. E eu sentei e eu ouvi essa pregação 3 vezes, eu sei ela de cor. Se o Leandro quiser um dia, eu reprego ela pra ele. E ele sentadinho E ele, assistindo. contando a história dele, a biografia dele. E, cara, eu fiquei na sala de casa sozinho ali por algumas horas ouvindo aquilo tudo e eu entendi a causa dos meus caos, mano. Ali Jesus começou a responder tudo pra mim, mano. Tudo. Todas os meus questionamentos, as minhas dúvidas no decorrer de anos, Jesus começou a mostrar tudo. Cara, tua deturpação sexual aconteceu nesse ponto. Cara, eu comecei a ser levado a lugares onde o caos foi instalado. Aconteceu. Como é que você sabe isso, Everton? A Xuxa chegou, eu falei pra ela, senta aí. Preciso te contar umas coisas. Eu preciso falar pra você quem é o Everton. Valeu. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Curte, compartilha no canal. Todo mês só se inscreve no canal, pra mim tá fácil. Canal. Galera, se você tá gostando, curte, comenta, compartilha. E se inscreve no canal aí. Beleza? E, mano, ali eu descarreguei, tipo, tudo. Ninguém vai poder me acusar de nada. Minha esposa Porque sabe de nessa tudo. época que ela pegou as drogas, ela não sabia da pornografia, de nada. Nada. Só escancarou as drogas. Eu falei das drogas. E aí quando eu sento ali, eu falo, ó, prostituta, trazia em casa, travesti, tudo, tio. Aí você Trazia em rasgou casa, tudo. levava em casa. Ela trabalhando, eu levava em casa. Por isso que a casa tava
desse jeitão aí que você falou. E assim, mano, tudo. Falei do abuso sexual. Tive coragem pela primeira vez de falar desse episódio que aconteceu lá atrás. Parece que a gente se sente culpado, né? Eu também devia ser uma parada que você nem você tinha até desligado na cabeça. Tinha vergonha. Mano, o diabo ele rouba isso. Tinha vergonha. O diabo rouba isso. Ele deixou intocadinho pra usar Ele na hora deixa chave. intocado. Porque daí, mano, isso mexe com a sexualidade. Sim. Tá ligado? E aí você se sente. Então eu falo que, mano, eu era um tarado. Porque eu só pensava em sexo 24 horas. Eu não conseguia olhar pra uma mulher sem desejar. Sem imaginar, tá ligado? Eu não conseguia tocar numa mulher. Tá ligado, mano? Então eu falo que eu era um cara completamente... Eu era um tarado, velho. Eu era um tarado. Eu nunca saía agarrando, mas, cara, eu era um tarado. Então a área sexual era muito deturpada. Jesus começou a mostrar, mano. E aí quando eu contei tudo pra ela, ela ouviu, olhou, e eu falei assim no final... E é o seguinte, cara, você tem todo o direito de não querer mais nada. Cara, pode ficar com a casa, pode ficar com a Nina, é uma gata que nós tínhamos. Tem ainda, né? Tem. Falei, mano, você pode ficar com a Nina, pode ficar com o carro. Mano, eu não quero nada. É seu direito, mano. Eu não vou questionar nada. Aí você vou pegar rasgou minhas tudo, coisas. E ela simplesmente falou assim pra mim, tem mais alguma coisa? Eu falei, não, mano. Não tem mais nada. É que não sobrou nada aí, não ficou nada guardadinho. Esse é o Everton, mano. Mas onde eu quero entrar, eu não posso entrar com nenhum tipo de bagagem, mano. Tudo tem que ficar pro lado de fora. Eu tenho que tirar tudo isso de mim. E, cara, ela simplesmente falou, então tá, vamos seguir. E aí foi, e Jesus tem até hoje, né? Feito esse processo, a gente tem que caminhar. Só lembrando que não foi fácil assim, não. Não, aí depois depois de uns 2 anos, né? Eu fiquei uns 2 meses, mais ou menos. Claro, no outro dia, né? O pessoal pergunta, porque como que você perdoou o Everton de tudo que ele fez? Eu falei, olha, ali eu lembrei quem era o Everton. O Everton sempre foi um marido especial, sempre foi um cara que sempre cuidou de mim. Tem uma família muito boa. Você conhecia o verdadeiro Everton, né? E aí eu falei assim, ali e outra, eu não fiquei sabendo por ninguém, ele me contou. Ele chegou ali e falou, amor, aconteceu isso, cara, você tem liberdade pra você sair de casa, né, Deus, ir embora, a gente separa. Eu falei, só me dá um tempo, porque é muita coisa, né? Deixa eu digerir tudo essa informação. Né? Pra mim tava tudo ok a minha vida 1 ano atrás, felicidade, alegria. Aí do nada, casa, carro. Tudo acontece, perde emprego, droga, perde os amigos, perde todo mundo e, cara, não tem mais ninguém. Aí chega e ainda fala que teve envolvimento com mulher. Aí eu respirei. Eu falei, tá bom. E acho que foi isso, né? Eu pontuei muito quem era o Everton. E ali eu perdoei ele. Eu falei, amor, eu sei que você me contou de tudo isso. Também não quero ficar lembrando, quero que... às vezes é difícil. Agora nem tanto, mas pra mim era difícil falar sobre isso, porque é traição, né? Sim. É traição. E eu nunca traí o Everton. Nunca passou na minha cabeça, nunca... Tipo, eu falava pra ele, amor, você é perfeito, você é um marido perfeito. Ele falava, cara, para de falar que eu sou perfeito. Mas você é perfeito. Ele xingava, eu, não sou perfeito, porque ele já fazia as patifarias ali. Já por dentro já tava se cobrando, né? Aí eu fui entendendo. Ela falava assim, nossa, como você é perfeito. Eu falava, não sou, mano. Mas claro, para de falar que eu sou perfeito. mas claro, tudo isso dentro... Se cobrava por dentro. Né? Mas claro, tudo isso dentro do contexto que nós estávamos vivendo, né? Que era, a gente estava no GC, estava conhecendo Jesus, as pessoas falavam muito sobre perdão. Então, e aí eu lembro... Quando você está dentro, você acaba entendendo tudo que aconteceu, né? A gente consegue enxergar de uma outra forma, né? Sim. A pessoa pode até achar, não é desculpa para tampar o que fez. Não é. A gente que tem o entendimento eu começa... falo que o perdão, ele... Quando você libera perdão, você acessa algo incrível em Jesus. Sim. Coisa que você nem imagina quando vai Jesus acessar. é perdoador, né, mano? O perdão nasce no coração de Deus. Né? E quem perdoa é a pessoa que é curada. Sim. A pessoa se perdoando, ela é curada junto. Mas foi louco, porque uma vez eu tava com o computador dele e na época a gente tinha... como é que é o nome que ele... Ai, esqueci. Twitter, sei lá. Não. Skype. Nossa. Olha, quanto tempo, Skype. Me entregou a idade, amor. E aí,
E aí eu entrei no computador dele e na época, assim, das patifarias que ele fazia, eu desconfiava, assim, de uma menina e tal. E aí eu falei, não, será que o Everton me traiu? Olha só pra você ver, convertido. Aí, será que o Everton me traiu com essa menina? E o Skype tava ali. Era só dar uma clicadinha no ok, já tava automático, já entrava nas conversas. Ali eu ia descobrir tudo. Eu peguei o mouse assim, fui lá, falei, convertida já. Falei, eu vou descobrir. E aí ali eu coloquei, eu falei, o que eu tô fazendo? Eu tô cavocando o passado pra quê? Já passou, né? Já passou. O Everton já confessou, a gente tá conhecendo Jesus. Eu vou ver o que eu já sei, né? Não, mas foi, algo, né? Vai lá, abre, tá tudo ali. Era só dar um clique. Aí que eu fiz, eu fui lá e deletei o aplicativo, Nem mexeu. Nem sei que tinha. Eu falei, sabe, tipo, me cutucou ali, vai lá. Já fazia o quê, mano? Já fazia quase uns 2 anos, né? 1 ano e meio. Nossa, tudo esse tempo depois. Sabe por quê, mano? Quando ela comentou isso comigo, eu lembro porque eu fiquei muito mal. Porque, mano, nem eu lembrava mais. E, cara, todos os encontros de casais, de swing, dos bagulho da zoeira, tudo, mano, era tudo ali. Olha e eu tinha... Então, mano, se eu clicasse ali, velho, ia puxar tudo, mano. Tudo. Tá ligado? Ia puxar tudo. Então, quando ela falou, mano, eu me senti mal, tá ligado, mano? Eu fiquei mal, né, mano? Fiquei ruim, mano. Porque o diabo, ele nunca vai aliviar pra você, mano. Não vai. Tá ligado? Aí, ó, tá vendo? Tá vendo o lixão que você era? Ó, tá vendo? E tal. Mano, eu lembro que eu fiquei muito mal. E olha como é louco, né? Em vez de eu celebrar a atitude dela de dizer, mano, beleza. Mas olha o posicionamento dela, mano, eu não vou revirar o passado. Até porque eu já sei, eu só vou mexer numa ferida. Sim. Só vou então, mano, ver ao vivo que foi feito, né? Eu fiquei muito péssimo. Eu fiquei muito mal, né? A gente tava morando em Curitiba nessa época, eu acho, né? Tava morando em Curitiba. E eu lembro que eu fiquei muito mal, falei com o líder na época. Eu falei, cara, eu sou um merda e tal, não sei o quê. Porque, mano, ao mesmo tempo que te traz muita lembrança, né? Às vezes a gente sente um cheiro de um perfume, uma música. Você já lembra? Cara, eu lembro que no começo da minha conversão o Lê pregou algo sobre o cérebro, né? O lado que tem as emoções e o lado que não tem emoções. Então, C cedilha você aprendeu em algum momento da sua vida, mas você não lembra quando você aprendeu. Sim. Mas, cara, porque é o lado do cérebro que não grava as emoções. Então eu lembro que ele usou essa linguagem, ele falou, mano, a gente que se converte não é um HD, velho, que você coloca ali e formatar zera. Não. Mano, você vai ter que colocar todos os novos sentimentos de prazeres em cima daquilo que você sentia. Vai ter que fazer uma troca de tudo. Vai ter que fazer uma troca, só que a verdade, mano, é que o bagulho tá lá. Às vezes basta abrir uma pasta errada, tio. Descarrega tudo, velho. Então você tem que falar, mano, essa pasta aqui não pertence, porque o cérebro lembra o caminho. Uhum. E ele é um caminho mais curto. Sim. O prazer da carne, ele é um prazer mais curto. Então, cara, a gente começou nesse processo e no meio de tudo isso, lembra da fita da gravidez? No meio de tudo isso, Jesus fala comigo, cara, você vai ser pai. E aí começa um processinho bem gostoso nas nossas vidas. E ela sempre, mano, vai fazer exame. A gente já tentava engravidar, então fazia vários. Imagina, cocaína e testosterona. Que custa, eu vou morrer sem ser mãe. E, mano, é muito difícil. E aí ela soltou uma das palavras que, mano, me atormentou muito por alguns anos. Uma pastora lá da Alcance, a gente tinha vindo pra Taubaté passar as férias em dezembro. Eu cheguei lá, ela falou assim, eu tenho uma palavra pra entregar pra você. Eu falei, amém. Daí ela virou pra mim e falou assim, olha, Deus pede pra você deixar de ser Mical. Ela teve uma pré-eclâmpsia, o neném tava morto. Aí ela entrou, a gente foi pro hospital, tava só eu e ela lá, e eu falei, Jesus, afasta de mim esse cálice. Mas contudo, seja feita a sua vontade. Já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, mano, nós vamos ter que matar nossa carne de novo, e vamos ter que prosseguir pro alvo.